Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui com mais um episódio do videocast Emergência UAI, esse projeto desenvolvido pela Abramed Minas e que a gente está muito feliz em conversar sobre emergência, valorizar essa especialidade que é tão fascinante e está no nosso dia a dia. Hoje, como entrevistadora convidada, eu estou aqui com Bárbara Menezes. Bárbara, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada. E eu queria que você se apresentasse para a gente aqui agora. Com certeza. Meu nome é Bárbara, né? Eu me formei na Universidade Federal de São João del Rei. Fiz medicina de emergência no Hospital das Clínicas, né? Da UFMG. Trabalhei em vários pronto-atendimentos, né? Sala de emergência de vários hospitais em Belo Horizonte. Hoje eu trabalho mais no Odilon. E tive muita experiência também em CTI, né, unidade de terapia intensiva, no Hospital Odilon Berens, no Hospital João 23, no CTI dos Grandes Queimados, no Hospital Célio de Castro, mas minha paixão mesmo é a emergência. Tá dando spoiler um pouquinho já do nosso tema, mas vamos lá, muito obrigada, viu? Que você tá, a Bárbara, eu sou suspeita, vamos depois no decorrer do episódio eu vou elogiando mais. E aí eu tô aqui hoje, um prazer, doutora Maria Aparecida Braga, nossa Cida, né? Hoje aqui eu vim até mais chique para receber a Cida aqui, nada contra os outros convidados, mas a Cida é a Cida, né? Vou apresentar aqui e vou colar, porque o currículo é muito extenso. Cida resumindo, é emergencista e intensivista, mas vamos lá, é especialista em clínica médica, cardiologia, nutrologia, medicina intensiva, medicina de emergência, administração e saúde, tem MBA em gestão de saúde e negócios pela Fundação Getúlio Vargas, doutor em medicina pelo UFMG e coordena desde 2004 a unidade de terapia intensiva do Hospital Dia e Maternidade do Unimed BH. Parte do Conselho Consultivo da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, presidente fundadora da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Abramed Minas Gerais. Então deu para entender um pouquinho, né? E tem mais. Em 2016 foi agraciada com a Comenda Honra à Ética do CRM-MG e em 2024 recebeu a homenagem Personalidade Médica da Associação Médica, CRM e Sindicato dos Médicos por sua atuação na defesa profissional. E é realmente um presente você estar aqui hoje. Queria muito te agradecer. Você tem muitos admiradores, não só na Abramed Minas, mas pelo Brasil inteiro, pelo trabalho que você faz. Muito obrigada, Natália. Te agradeço demais, agradeço estar aqui. Um grande prazer, uma grande honra. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Bárbara, apresenta pra gente nosso outro convidado. A gente, depois desse currículo aí, não fala o meu, não. Não. Cada um com a sua importância. São só 42 Exatamente. Estamos aqui também, né, com o Lineu Cordeiro, emergencista e intensivista também. Médico clínico, intensivista, emergencista, horizontal do CTI da Unimed, coordenador do CTI do MOVE, né? Que é o serviço de... Maternidade Odete Valadares. Maternidade Odete Valadares. O coordenador do PS também da Unimed e professor de urgência e emergência da PUC Minas. Muito obrigado, assim, satisfação, uma roda cheia de gente bacana, tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa. É uma honra participar desse projeto que vai acrescentar muito na medicina de emergência do Brasil, não só de Minas, e à disposição aí para responder o que a gente souber. E o que eu não souber, eu perguntar a Cida. Pois é, antes da gente entrar no tema propriamente, nós temos que fortalecer o nome do nosso projeto, né? Emergência UAI. Emergência UAI, Lineu, por que você resolveu trabalhar com emergência e não tá lá no consultório, não tá lá em outros cantos? Por que emergência? Medicina de emergência é uma especialidade fascinante, né? É uma especialidade que você consegue fazer muita diferença para o doente em um curto intervalo de tempo, se você consegue ser capacitado e achar o time certo das coisas. Então, o emergencista, ele na linha de cuidado do paciente que chega no hospital, principalmente falando do paciente grave que chega pela sala de emergência, ele tem um potencial de fazer muita diferença na vida das pessoas, falando em termos médicos, no prognóstico do doente. Então, essa capacidade de fazer diferença na linha de cuidado do paciente crítico, que sempre foi o que me fascinou, por isso que eu intensivista e emergencista, foi o que sempre me cativou e que me fez titular e aprofundar nessa área, que é uma área, como eu falei, que tem uma capacidade enorme de fazer a diferença
para o paciente grave. Eu já tive prazer de trabalhar com o Lineu e a gente tem que frear ele, porque na hora que ele quer fazer alguma coisa pelo paciente, ele começa... Lineu, calma. Lineu é uma pessoa muito compassiva, então muito feliz de você estar aqui hoje. Eu que agradeço. Já aprendemos muito com o Lineu e temos que dar uma freada mesmo, porque ele realmente se importa com o paciente, né, Lineu? Eu sempre falo que, eu acho que na medicina de emergência e na terapia intensiva, pelo menos eu tenho uma frase para mim, eu acho que nunca li essa frase, mas eu tenho essa frase comigo, que o paciente grave não adianta fazer tudo por ele, você tem que fazer tudo no tempo certo. Se você fazer tudo por ele e errar o time, é quase igual não fazer. Melhora um pouco em relação a não fazer nada. E por que a gente vê isso? Porque quando você vai estudar as doenças da emergência, uma insuficiência respiratória, uma sepsis, tudo que muda prognóstico não é puramente as atitudes, é o time das atitudes. Então, é esse desafio de sempre de achar o time das coisas que faz o emergencista cada vez estudar mais, aprender com os erros, estar ali aprendendo do dia a dia. E aprender com o dia a dia é muito legal. E você, Cida? Muito Emergência why? Na verdade, né? Primeiro medicina, why, né? Eu acho que medicina... Porque eu penso assim, vocês viram no meu currículo, né? Tem vários RQEs lá, e não é porque eu sou especialista nessas áreas, não. Foi por necessidade mesmo para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Então, eu tive 2 momentos, né? Na graduação, e na graduação, eu me lembro bem, eu estava sempre envolvida com alguma coisa de emergência. Ou era o pronto-socorro municipal, que eu fui voluntária e fui concursada também. A obstetrícia, eu fiz 1 ano de estágio na obstetrícia como acadêmica, depois no Centrocor, o Centro de Juiz de Fora, que não existe mais, mas que tinha também, no 7º período, a gente fazia a prova de seleção tendo que saber eletrocardiograma, e depois a gente fazia 1 ano naquele Centrocor. Então, quando eu fui para fazer a residência, a primeira oportunidade foi no João 23, aqui de Belo Horizonte. Formei em Juiz de Fora. A primeira oportunidade foi no João 23 e eu fiz a minha residência lá. Então, eu não fiz residência de clínica, eu fiz residência, na minha opinião, uma residência de emergência, né? Porque realmente eu não sei absolutamente nada de clínica, eu nunca fui uma internista, né? Como deveria ser, mas não tinha emergência, né? E a vida me levou muito cedo para coordenar CTI. Sabe? Então, em 87, formei em 82, em 87 eu já estava coordenando o CTI de um grande hospital, onde eu fiquei por 23 anos. E vendo o CTI, chegando os pacientes no time errado, como o Lineu disse, aquilo vai dando uma angústia, uma agonia. Falei, gente, nós temos que fazer alguma coisa. E comecei a me envolver e procurar saber como que eu poderia ajudar na medicina de emergência, né, para ela ser regularizada, e fui procurar, então, como fazer para ajudar nisso. Liguei na época para o Ceará, para Porto Alegre, eles me orientaram, falei, não, juntei a turminha, comecei isso em 2009. Em 2015, nós fundamos, então, a Abramed. Então, eu estou sempre, do ponto de vista assistencial, na terapia intensiva, mas do ponto de vista associativo, desde 2009, mais ou menos, eu estou também na medicina de emergência. Também porque eu continuo na terapia intensiva, fiz uma passagem, né, porque iniciei como cardiologista, né, então tenho uma passagem na cardiologia também, fui vice-presidente, né, da Sociedade Mineira de Cardiologia em algum momento no século passado, mas tivemos que... Então, assim, eu gosto de lidar com imprevisibilidade, né, com paciente crítico, e, por isso, a terapia intensiva foi a assistência, onde eu consegui me formar e onde eu não deixo. Mas a medicina de emergência justamente por conta de como o paciente chegava na emergência. A gente gosta, né, dessa questão, e nós temos que pensar na linha mesmo do cuidado, né? E aí, adiantando um pouquinho, já estou falando um pouquinho demais, mas quando começa a gente fala, a importância da gente ter essas inter-relações com as outras especialidades, com muito respeito, com muita humildade, porque é uma linha, né? E não tem sou eu emergencista, sou eu intensivista, sou eu cardiologista. Somos nós cuidando do bem de alguém, né? Então, é isso. É um desafio, eu estou entendendo assim, foi pela necessidade, no final das contas, né, Cida? Foi Sim. a necessidade de estar ali presente, onde a demanda
estava exigindo uma para fazer presença, sentido, né? Para exato. fazer sentido, porque não fazia sentido nós na terapia intensiva tratando sepse depois de 3 dias, Exato. tratando acidentes. Então, o que tinha na terapia intensiva, aquele lugar, né? Tinha uma subintensiva dentro da intensiva dos pacientes críticos crônicos infectados, né? E onde realmente era muito difícil. E eu acho que a Cida vai concordar que são 2 especialidades que, se a gente aprofundar nela, são complementares. Ser bom intensivista nos ajuda a ser bom emergencista e ser bom emergencista nos ajuda a ser bom intensivista. Os intensivistas estão ansiosos aqui, viu, Bárbara? Você tá vendo? Ó, antes da gente... Bom, né? Já deu spoiler, já falou o tema, né? Mas vamos lá. Antes disso, Bárbara, entrevistadora também é entrevistada aqui. Emergência Uai, Bárbara. Eu acho que eu compartilho um pouco das palavras da Cida, né? Medicina uai. Né? Mas eu sempre gostei de emergência. Eu sempre gostei do paciente crítico, né? Eu acho que aquela alegria mesmo em ver você fazendo a diferença, prestando esse atendimento no tempo certo, né? Conforme o Lineu também comentou com a gente. Que faz a diferença, total diferença, né? Não adianta a gente tratar no CTI um paciente, né? 4 horas depois, uma sepse, né? 4 horas depois, que, né, não foi feito ali o primeiro atendimento da forma adequada. Então, eu sempre gostei. Na universidade, eu participava da Liga do Trauma, da faculdade, e eu achava o máximo, tudo aquilo, né? Lógico que na Liga do Trauma era mais voltada ao trauma, né? Mas eu sempre gostei desse paciente mais crítico. E aí, eu terminei, né, a faculdade e fiquei pensando, gente, mas e aí? O que eu posso fazer para atuar no pronto atendimento com maestria, né? O que eu posso fazer para me qualificar melhor? E aí, em um dos cursos ofertados pelo CRM, eu descobri que existia a residência em medicina de emergência, né? E que tinha aqui, né? No Hospital das Clínicas. E aí eu falei, é isso. Eu sempre amei emergência, é isso que eu vou fazer. E aí eu resolvi fazer. Não me arrependo de forma alguma, amo o que faço. Mas por incrível que pareça, e aí entra muito também no que o Lineu falou, né? Das 2 profissões se complementarem, eu comecei na terapia intensiva. Eu comecei a trabalhar na terapia intensiva. Eu até dividia plantão com uma amiga minha, no inicinho mesmo, eu falava assim, vamos dividir esse plantão pra gente ali, uma comum, dando né? apoio à outra, né? Aqueles pacientes extremamente graves, né? Isso já foi assim no final do primeiro ano de residência, né? E aí a gente começou a dividir, e aí a gente foi pegando mão mesmo daquele paciente mais grave, e já começando a ver várias situações que a gente poderia fazer a diferença na emergência. Exatamente. Entendeu? Então eu fui só me apaixonando cada vez mais mesmo pela profissão, pela especialidade, né? Bárbara falou da alegria, outro dia ela me passou o plantão, tá na moda aquelas... Como é que chama? Que põe o crachá do Divertidamente, que tem alegria. Cordões, né? Cordão, Tirante, né? tirante, né? alegria, De crachá. raiva. Não conheço. Viu? No CTI não pode, né? No CTI No CTI não pode, A exato. CCIH briga, mas tá rolando, sabe, essa moda que aí coloca, rotula a pessoa, né? Eu ganhei uma de raiva, não sei porquê. Ganhei uma de raiva e Bárbara tava com a dela de alegria. Eu falei, gente, Bárbara, mas esse tirante pegou tão bem porque ela traz uma paz, uma alegria, né? Só um comentário. Mas enfim, Bom, fico feliz. nosso episódio de hoje é sobre terapia intensiva e versus ou emergência. Eu vou deixar para vocês escolherem o título aí, até pra gente já falar um pouquinho. Vocês já deram spoiler, né? Acho que tem que ser mas como é que vocês acham que o pessoal enxerga a terapia intensiva? Versus e ou? Nessa construção aí de como organizar, né, a questão da sociedade e tudo mais, por muito tempo nós achávamos, não apenas eu, que o intensivista seria o médico também da emergência. Isso aí foi um tempo grande assim, para entender, né? Não, a terapia intensiva vai assumir a emergência, ninguém queria assumir a emergência, né? Mas depois a gente vai vendo que realmente são complementares, não tem nada a ver. Realmente, né, eu acho que tem a capacidade técnica, né, de trabalhar numa área e outra, mas são situações totalmente diferentes e tem que ter essa
outras habilidades também para Isso. gostar de um lugar e de outro, né? Eu até falei que, às vezes, você ser bom intensivista ajuda a ser bom emergencista e vice-versa, mas não necessariamente. Não significa que um intensivista que não desenvolva habilidade emergencista, ele vai sair bem na emergência, e o contrário. Um emergencista que não se propõe a desenvolver as habilidades importantes do intensivista, ele vai sair bem na UTI. Então, o que depende disso? Depende da sua capacidade de desenvolver habilidades, de você querer desenvolver essa habilidade. Então, a partir do momento que você quer e vê essas especialidades complementares, você tem muito mais chance de se destacar naquela área. Mas o que você não pode é ter o comodismo de achar que, não, eu sou emergencista, eu levo um plantão de CTI de boas. Aí eu sou intensivista, a sala de emergência para mim é fichinha, eu estou no CTI. Então, são ambientes diferentes, são ambientes complementares, que exigem habilidades diferentes e que a pessoa tem que ter essa noção, saber até onde tem alguma coisa muito próxima e até onde elas são diferentes, e inclusive por isso foram reconhecidas especialidades diferentes, né? Exato. Então, a gente tem que ter esse discernimento para ter o potencial de desenvolver essas diferentes habilidades. Então, o título ainda está em aberto, tá? E ou Não, versus... eu acho que tá caminhando mais para aí, mas vamos falar mais dessa polêmica, né? Porque é polêmico, né? É polêmico esse negócio de... Das perguntas que a gente fez, pessoal, uma das perguntas assim, né? A gente falou que ia ter esse tema e a gente pediu às pessoas para falarem 3 pontos-chave entre emergência e terapia intensiva. E a coisa que mais apareceu foi: se eu levo o paciente cedo demais para o CTI, o intensivista briga comigo, para que eu trouxe esse paciente agora? E se eu levo tarde demais, briga comigo, por que você demorou para trazer o paciente? Então, é o que o Lineu falou no início na questão do timing, né? Como é que vocês enxergam isso, vocês que têm vivência dos dois lados, né? Eu acredito o seguinte, que você tem que entender que o paciente é um contínuo, que a equipe é heterogênea, é diversa. Então, quanto mais você criar uma habilidade de entender os problemas intrínsecos, né, dos setores e tudo mais fácil é. Então, primeira coisa, né, não tem tempo, chegou no tempo errado, o tempo certo, não é hora de discutir isso. Depois você vai fazer a discussão do caso, o que pode melhorar, o que foi não conformidade, o que tem que ir para o disclosure, para o paciente saber e tudo mais, né? Mas naquele momento ali, você vai acolher a pessoa, vem que eu estou aqui e ajudo. Pegou o telefone, estou precisando de ajuda, venha. Você não vai ficar ali meia hora questionando a pessoa, fez isso, você já fez aquilo, não fez aquilo. Não pode. É a mesma questão da porta, né? Quando chega o pré-hospitalar. Exato. É a mesma. São as interseções. Nós precisamos entender a equipe que nós temos que acolher. Onde que é o melhor lugar para aquele paciente estar naquele momento? Né? Eu acho que é por aí. Eu concordo, e também acho que às vezes precisa maior comunicação entre intensivista e emergencista, sabe? Eu acho que já às vezes discutir, olha, eu tô com esses pacientes aqui na emergência, eu quero achar qual que é o melhor candidato para UTI nesse momento, que a gente sabe que vaga de UTI não tem para todo mundo. Então, às vezes tem que achar esse time. Às vezes essa discussão ela é importante. Mas uma coisa que eu acho que o intensivista tem que entender melhor é que o emergencista, muitas vezes, ele não tem que fazer só gerenciamento do caso, ele tem que fazer gerenciamento de uma sala. De uma sala que é uma porta aberta. E o intensivista num ambiente fechado que nunca vai ter mais aquele número de direitos pré-programados. O emergencista não. Então, a decisão dele, a decisão clínica dele, muitas vezes passa pelo gerenciamento do ambiente. E que, às vezes, o intensivista não entende tanto. Por que fez isso? Porque, às vezes, eu estou com uma sala que tem 20 doentes, sou eu sozinho, eu e o residente, e eu tenho que priorizar aquilo que é. Então, às vezes, falta um pouco, às vezes, do emergência entender um pouco o lado do intensivista, que ele não faça só gerenciamento clínico e o gerenciamento do ambiente, que é muito mais difícil de fazer, que é o UTI, que é uma sala bem fechadinha e programada. Né? Sim, eu acho que passou da hora, assim, muito, da gente entender que a gente tem que sair para a visão macro da coisa. E não é só intensivista, emergencista, é a farmácia, é a gestão de leitos, é tudo. Tudo ali depende, né? A engrenagem depende de tudo. Exato. Então, por isso, né, que a gente fala muito, né, que o emergencista, o intensivista precisa da gestão e tudo mais, mas isso não é ensinado, não é falado, não é visto. E a pessoa tem que entender que nós estamos numa situação que nós somos líderes de uma equipe que tem que gerenciar, um tem que conhecer o outro e tem que ajudar. É aquilo que você falou, usou um termo mais cedo, que eu concordo muito, é uma linha de cuidado, né? A gente fragmenta muito o paciente no hospital. E se a gente começasse a encarar ele mais como um contínuo, que todo mundo faz parte, eu acho que ficaria mais fácil de entender um pouco isso. Se você fragmenta o cuidado,
aumenta muito a chance de abrir brechas. Quando você põe um cuidado mais contínuo, literalmente a chance de brechas é menor. A gente tá aqui, né, já num episódio que vem depois de alguns outros que a gente já gravou, né? E é engraçado como que o mesmo problema se repete em interfaces diferentes, né? Que é isso aí, que no final das contas é o quê? Menos julgamento e mais compaixão, Empatia. né? Exato. Se você não se colocar no lugar do colega, né? Não tentar olhar pelo olhar dele ali, o que será que ele está passando para ele estar chegando aqui com essa condição do paciente? Fica impossível. É melhor, né? Olhar pelo olhar do paciente, né? Então, o que eu estou precisando agora, por favor? Exato. Isso aí, né? Não devia nem ter que falar, né? A Cida vai concordar, e vocês também fazem parte de gestão. 80% dos problemas de gestão é erro de comunicação. Exato. A gente trabalha hoje com poucos erros técnicos e muito erro de que quando você vai fazer a análise da causa raiz é a comunicação. E eu acho que é a competência que a gente menos se preocupa em desenvolver na faculdade, mas é a competência mais importante que a gente sente falta quando vai entrar no mercado de trabalho. Vocês podem ver que um bom comunicador, ele tem um potencial de destacar no mercado de trabalho, no hospital, muito maior do que um cara que é só bom tecnicamente. Eu não estou falando que um bom comunicador não sei, tem que ter uma boa técnica. Claro. Mas às vezes o cara que é... eu vou usar, desculpa a palavra, foda, ele é muito bom, ele é referência técnica, mas ele não é tão bom comunicador, o cuidado fica insuficiente, muitas vezes, para o paciente. Então, eu acho que a gente, como emergencista, como intensivista ou qualquer outra especialidade, a gente tinha que priorizar a comunicação como uma competência a ser trabalhada. E muitas vezes a gente entende, ser educado, ter uma boa educação, isso necessariamente é um bom comunicador. Não, comunicador é uma habilidade que você adquire como funcionar um paciente, como entubar um paciente, é uma habilidade que você tem que trabalhar assim como você trabalha qualquer outro. A gente tenta reforçar isso, né? Desde os acadêmicos, depois com os residentes, a questão, o CAMEDS resumiu isso muito, né? Muito. Não basta para você ser um bom profissional, você ter apenas capacidade técnica. Você precisa ter a noção de colaboração, de liderança, de comunicador, de defensor da saúde, de tudo, né? Esqueci o que aqui do... Realmente trabalhei em equipe, né? A equipe é tudo, né? A equipe é tudo. Colaboração isso, né? E hoje o mercado, ele cobra isso, né? Tá. Hoje tá. Porque a gente vê, né? Muitos profissionais muito bons mesmo, tecnicamente falando, mas que não têm essa capacidade mesmo, essa comunicação bem desenvolvida, esse relacionamento, né? Com a equipe. Aliás, é o que a muito gente comum, mais né? tem visto, né? Exatamente. Fulano saiu de tal lugar porque né? Colaboração, comunicação, alguma coisa. E o próprio paciente hoje não está tolerando mais isso. Antigamente, assim, o paciente ia consultar no médico, o médico falava com ele assim, quem é o médico aqui? É eu ou você? Hoje, se você fala isso com o paciente, peraí, você é o médico, mas eu tenho direito de falar também. Graças a Deus. E esse cara não está sobrevivendo mais hoje. Exatamente. Ainda bem que evoluiu, né? Porque... Mas assim, ainda estamos a anos-luz, né? De resolver as coisas. A gente ainda precisa lembrar que respeito é uma condição que é inegociável, né? Que assim, vai além, né, do respeito, né? Vai a questão da autonomia, né? Da justiça, né? Enfim, né? Imagina, você falando do seu corpo, da sua vida para sua família. Então, isso é muito, muito grave. Na hora que você pensa nisso, com toda o que está em torno, né, da vida dessa pessoa, a família, as necessidades. Então, nós não sabemos disso lá, né? Na hora que chega na emergência, é muito bom, mas você tem que ter isso. Não pode perder esse foco, né? Na sequência, continuar com isso, né? Por isso que família e o paciente têm que fazer parte da equipe. Exato. A decisão compartilhada, né? É muito interessante, porque esse enxergar como que a emergência é um ambiente completamente diferente da terapia intensiva, até no fato de conversar com a família. Sim, com certeza. Na emergência, às vezes, não tem família. O paciente foi encontrado em algum lugar, chegou sem familiar. Na terapia intensiva, o assistente social já foi, já achou familiar, já tem... Alguns, não todos, eu nem sei falar se é a maioria ou a minoria, alguns CTIs têm sala, né, para conversar com a família, né, alguns não, mas pelo menos tem um tempo reservado para isso, tem um horizontal. O desenho da terapia intensiva favorece esse contato maior. Então, eu acho que, eu até pensei aqui, na hora que eu falei, meu Deus, nós erramos no episódio, a gente chamou um emergencista, intensivista, tinha que ter chamado só intensivista pra gente ensinar pra eles o outro lado. Exatamente. E aqui eles já conhecem, então...
Mas não, acho bom, né? Acho bom a gente usar esse episódio aqui pra gente abrir o olhar para quem não tinha pensado nisso, Com né? certeza. Como que são os Eu acho, desafios. mas né, abrir o olhar para o respeito entre as especialidades, né? Exato. Porque você tem a base da clínica, né? Eu acho que tem a base da terapia intensiva, principalmente. Como eu disse desde o início, foi terapia intensiva, né, na vida. Mas nós temos que olhar tudo. Agora, ultrassom nós temos, Exato. radiologia, anestesia. A terapia intensiva veio da anestesia, né? Uhum. E você Então, falou, né, do pré-hospitalar. sim. Aí a gente teve aqui episódio com a cirurgia geral. Gente, Nossa, tudo os interligado. problemas, Exatamente. os julgamentos, os desrespeitos, a falta de noção ou a necessidade de compaixão, elas se repetem em Muito todas mais as fácil quando a interfaces. gente consegue fazer isso. Aí você consegue fazer o trabalho. Aí você encontra, né? A Bárbara, a Natália, o Lineu na frente. Isso aí é fácil da gente dar a Exato. sequência das coisas, né? Hoje mesmo teve uma cirurgia lá que precisou, agora há pouco o cirurgião já me ligou assim, tá assim, sabe? É uma coisa legal disso da gente fazer, Isso, não é? exatamente. Isso é tão importante porque isso facilita a nossa vida, porque você Exato. trabalha, né? Você gosta de trabalhar num Exato. ambiente legal, né? Exatamente. Um ambiente que você realmente, as pessoas estão lá preocupadas com o que você está pensando, ou no dia que você não está muito bem. Então, se você consegue fazer isso, você resolve muito da questão do burnout, né? Exato. Uhum. Previne, né? Que eu não sei o que é isso, porque eu adoro essa coisa toda. Ainda não consegui entender muito bem o que é isso, não. Mas, realmente, eu sei que existe, né? Mas existe muito por isso, né? Por conta de ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho tem que ser muito... Né, E faz positivo. muita diferença, Faz né? toda Faz muita toda diferença. Quando a gente diferença. vai escolher o nosso ambiente de É. trabalho, isso leva. A gente coloca isso muito na ponta do lápis mesmo. Total. Isso para mim está Eu mesmo- no primeiro Exato. lugar. Eu já Não trabalhei é o em dinheiro, locais. né? Eu mesmo já trabalhei em locais assim que me ofereciam de tudo, mas a gente não tem essa equipe, sabe? Esse É o trabalho química, né? Tem que ter uma propósito ali. química, né? Exatamente. Faz Mas é o muita que a diferença. Cida falou, né? Qual que é o propósito? Nós estamos aqui por causa de quem? Por causa do paciente? Se o paciente não estiver no centro das atenções, não for o foco de todo mundo, essa conversa não faz sentido, né? nenhum. Então é isso, não tem... Ai, avenida, enfim. Outra pergunta que fizeram aqui, já entrando, né, nas polêmicas do ponto de vista mais prático. Invasões, né? Paciente, eu tenho que entregar o paciente para você, doutor Lineu, já com central, PIA, sonda de demora, sonda nasentérica, ou tá tudo bem se eu levar uma nora no periférico? Como é que é isso aí? Isso continua sendo uma Aí eu vou- discussão Nossa, enorme, né? Vamos lá. Eu vou voltar na minha primeira fala. Eu acho que a invasão tudo é no tempo certo. Então, assim, se o momento de invadir é na sala de emergência, eu acho que muita gente fala assim, deixa para invadir no CTI, porque lá é um ambiente mais controlado, lá tem melhores condições. Se o paciente esperar, eu Depende, não vejo problema né? nenhum, que seja lá mesmo. Se ele puder esperar, que seja um ambiente mais seguro para ele, né? Agora, o que não pode é atrasar procedimentos, seja uma invasão ou uma medicação, porque, não, isso é feito melhor na UTI. A questão não é o ambiente, a questão é como você falou, é o paciente. Então, eu não diria que tem o lugar melhor para invadir. Tem um momento melhor de É um invadir. momento oportuno, né? Então, se o momento dá para ser na UTI, não vejo problema nenhum. Mas agora, se já aconteceu de eu pegar paciente com, igual você citou, nora no periférico, 100 ml hora, a mais de 2 horas. Num outro ambiente que poderia ter mudado o desfecho. Então, assim, não dá para você criar uma regra. Isso é feito na emergência, isso é feito na UTI. Porque, como a gente está discutindo aqui desde o início, é uma continuidade de cuidado. E que a gente tem que achar o tempo certo é de fazer na emergência, o tempo certo é de fazer na UTI. Então, eu acho que não tem uma resposta. Isso é na UTI. O paciente pode esperar? Pode. Então, sim, Então, não ó, pode. intensivistas não tem um checklist de que só vou Sim. receber se tiver... Se já estiver todo então invadido, tá bom, né? tá. A primeira mensagem-chave, então, aqui, né? Concordo 100%. Eu acho que isso talvez tenha sido gerado, essa fala, de que por muito tempo, eu acho até, principalmente antes, nós estamos falando de uma especialidade muito nova, que é a medicina de emergência. Então, o intensivista estava habituado de pegar as coisas muito, muito errada no tempo, né? Igual a Cida falou no início, pegava sepse de 4 dias, infarto de 1 semana, enfim. Agora que está surgindo essa especialidade, mas é o grande problema aí, que eu acho que poucas salas de emergencista têm emergencista. Esse é o grande questão.
Por isso que gera muito essa discussão entre quem está de plantão na sala de emergência e quem está de plantão na terapia intensiva, que nós temos muito ambiente que no CTI não é intensivista e que na sala de emergência não é emergencista. E talvez gere uma discussão que estão muito mais voltada para o comodismo dos dois, porque falta a técnica de achar o tempo certo. Então, também tem essas variáveis de que muitas vezes não temos emergência na sala de emergência, não temos exibição. E essa variável é muito grave, né? Porque muitas vezes você tem que fazer no tempo certo, com o recurso certo, com a pessoa capacitada para fazer aquilo. Exatamente. Né? Porque imagina, né? Você não tem a competência para fazer, a habilidade para fazer determinada coisa, faz e vai fazer o evento adverso, né? Exato. Então, tem isso. Tem que olhar tudo, e esse né? ponto aí, nós estamos também muito distantes do ideal, né? Isso aí vai caminhar ainda um tempo muito grande, muito grande. Eu uso isso aí para como é que fala? Para minha autocompaixão, assim, quando eu sou maltratada, que eu vou levar o paciente na terapia intensiva, eu recebo careta, ou às vezes até xingamento, enfim, recebo. E eu fico, não, peraí, essa pessoa deve estar acostumada com, né, com alguém que a gente falou da heterogeneidade, né? Deve estar acostumado com tanta coisa sem pé nem cabeça, que quando chega alguém que, né, tentou fazer o melhor que podia, na condição que podia, já tá o quê? Armado. Já Por nem quero isso é olhar fundamental conhecer a equipe. Não a equipe do seu setor, a equipe do lugar, da completa, a rede instituição toda que de você está trabalhando. de Exato. preferência da Tem que rede. entender o contexto. Porque aí você já sabe, se você precisa ajudar, você fala, não, vem rápido para cá. Se você fala, não, espere um Traz de pouquinho. pressa, Até né? por isso, Eu tenho um entendeu? caso até engraçado que aconteceu comigo. Eu estava de plantão no CTI, aí subiu o médico da emergência com o paciente. Aí ele ficou todo sem, olha, eu não consegui invadir esse paciente na sala de emergência. Eu falei, que bom. Eu falei, por quê? Porque não precisava. Eu acho que essa decisão, o paciente, pelo que você me passou, não dá para mim. Talvez nem eu vou invadir aqui. Aí ele falou assim, você não é intensivista, não. Sou, não, por isso que eu tô falando, não, porque eu intensivista sempre quando a gente, assim, a gente tem muito essa cultura. Tem os rótulos. Esse ponto É um fundamental, rótulo, né? Nós não precisamos invadir os pacientes, por favor. Né? Hoje a gente tem uma corrente, né? Não, slow bed, Já simples. Existem as indicações Exato. corretas, né? Já tá fazendo aí. Eu lembro, assim, quando me apresentaram a Cida, foi justamente na discussão do Sepsis 3, que a Abramed estava ali, né, começando. E fala, gruda nela, que ela que é a moça da emergência aqui, ó, em Minas. E eu, opa, tava na medicina de urgência, né? Falei, opa, vamos grudar nela. E aí, essa era a discussão já, lá em 2016, que já começou a mudar o nosso olhar, invadir cada vez menos. Né? Adrenalina do periférico, Pode quando usar. indicado. Exato. Enfim, Sonda de demora não para todo mundo não precisa. precisa. Acesso central, né? PVC, isso é de outra época. Agora não é para todo mundo. A gente, na terapia intensiva, a gente luta muito contra a infecção por dispositivo, né? Assim, e é o melhor jeito de não ter, a melhor forma de prevenir infecção por dispositivo é não ter o dispositivo. Exato. Então, ou usar por mínimo tempo possível. Então, a gente na terapia intensiva, a nossa corrida de direito tem um checklist das invasões para saber se são necessárias mesmo. Então, aquela história de que sempre invadir o paciente é ter ele na mão, acho que não se aplica muito bem. Sabe? Ter o paciente na mão é estar do lado dele a maior parte do tempo, que você vai ver as coisas acontecendo e você vai definir o melhor momento de ter que adicionar uma terapia ou não. E uma coisa muito interessante que a gente está fazendo nessa discussão dessa interseção da medicina intensiva com a medicina de emergência, a gente está fazendo uma discussão aqui micro, mas essa discussão tem que ser macro. As sociedades também têm que dar o exemplo, né? Assim, a Cida vai até poder falar melhor do que eu. Então, a Abramed tem que se aproximar da MIB, a Abramed tem que se aproximar Minas Gerais tem que da SOMIT. Então, assim, o macro, o exemplo tem que vir lá de cima, né? Para que a gente possa cobrar aqui na assistência esse exemplo. Eu posso falar. Isso aí eu faço questão. Por quê? Né? Primeiro, né? A Cida é a pessoa da emergência porque não tinha outra pessoa para fazer isso. Esse primeiro ponto, né? Porque realmente um problema que nós temos é que nós achamos, talvez, que as coisas vão acontecer por uma obra do Divino Espírito Santo, né? Vai chegar e está tudo resolvido. Mas é possível que essa sociedade não faz nada, mas não é possível. Somos nós, gente. Isso. Somos nós. Sinto muito. Tem que pegar e ir fazer. Eu fui 3 vezes presidente da SOMIT, né? Porque eu sou a pessoa intensivista. Não, é porque não tinha ninguém para fazer isso. Tá? Quando a SOMIT foi, né, criando aquela massa toda, a gente vai poder ajudar outras e tudo mais. Mas
Abramed Minas nasceu dentro da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, né? Então, quando eu liguei, né, para o Sul e para o Nordeste para saber, eles me falaram, não, tem o coordenador, né, da residência aí, o Marquinhos, né? Uhum. Liga para ele. Liguei para o Marquinhos, assim, não dou conta não. Falei, então, tá, eu sei como fazer, você vem porque eu preciso de você, né? Porque uma sociedade, ela é construída, na minha opinião, com um tripé, que tem a parte científica, tem que ter forte, tem a parte política, que tem que ser forte, e tem a parte de governança, que tem que ser forte. Senão ela fica... As outras coisas vão desmembradas aí, né? Governança eu me garanto. Agora, né, eu preciso do Marcos, parte científica, coordenador da primeira residência de emergência de Minas. Né? Então, estava lá junto. O pessoal da SOMIT, passei o chapeuzinho para pagar a contabilidade. Passa cestinha. E tinha o know-how, né, de como fazer uma sociedade funcionar. E a Abramed Minas começou muito forte desde o início, por isso também. Né? E logo... vieram, né, as pessoas todas da emergência juntas, né? Então isso aí é uma grande alegria para mim, realmente, certeza que as coisas estão caminhando bem em boas mãos. Nossa, né? Então, essa interseção, né? Então, desde o primeiro congresso, nós temos os congressos que tem a parte da emergência na terapia intensiva e vice-versa. Agora mesmo tem um congresso da terapia intensiva, acho que em maio ou junho do ano que vem, já está lá o local da Abramed Minas, para falar da emergência, e vice-versa. Excelente. Né? Então, isso nós temos, sim, e está dentro da associação médica, né? Porque a associação médica é o grande guarda-chuva que vai nos ajudar, tem inserção com paliativo, com ultrassom, com cardio, enfim, com todas as outras especialidades, né? De mais pediatria, né? De mais interesse. E precisamos dos associados, que a sociedade é dos associados. Tá, pessoal? Sustenta, né? Vocês que estão me ouvindo aí, olha, a sociedade é dos associados, ela não é de uma diretoria executiva, ela não é, né, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, ela é do associado. Decisões, assembleia, né? Então, venham fazer, porque é só dessa forma que a gente fortalece uma especialidade, não tem outra forma. Isso é muito importante. A hora que o Lineu falou assim, né? É igual pai e mãe, né? Não adianta falar com o menino, para de gritar, gritando, né? Com o exemplo de falar baixo, que o menino vai entender que não é para gritar. E eu achei interessante esse reforçar, né? Uai, Cida, então quer dizer que você não está enriquecendo, fazendo parte da Abramed, não é para você. As pessoas têm essa visão, Sim. Né? A sociedade, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência de Minas Gerais, ela representa todos os emergencistas de Minas Gerais, né? Independente se está ali associado, pagando ou não, mas se a gente entra para ser da sociedade, para fazer parte, a gente está fortalecendo a nossa própria... E as pessoas não entendem isso. Exatamente. Existe uma cabecinha de que, não, eu vou estar dando dinheiro para a Abramed. Não, mas como assim, né? Você está se valorizando. Exatamente. Olha só, e a linha do tempo, é longo isso, né? A terapia intensiva começou, né, lá em 1977, em 1980, a MIB e SOMIT na sequência, 1992, especialidade reconhecida, 2000 e quanto? 2010, RDC? Demora, né? Demora demais. É muito e o lento, pessoal, né, mas nós não temos regularização, não tem... Calma, vai ter, né, mas... Eu não sei se eu vou viver para ver também. Vai. Porque o tempo é longo e depende muito da força política de trabalho dessas coisas. Né? Então, o tripé ali tem que estar firme para conseguir caminhar para as coisas todas. Então, essa reflexão que eu peço, né, para os emergencistas, né, realmente saber que quem vai trabalhar a sociedade através deles. Não, isso é necessário. O Guilherme já põe isso aí, para a hora de fazer a propaganda desse episódio, isso aí tem que ficar repetindo, né? Porque é aquele tal de, tem que levantar como é que chama? A grade do paciente? Tem, né? Mas se ninguém nunca falou, como é que vai saber que tem que levantar? Então, a gente precisa falar, porque às vezes a pessoa não abriu o olhar para isso. Nossa, realmente, olha, ela está representando a mim e eu nem estou pagando, então acho que eu vou entrar lá para fortalecer, né?
E quando o Lineu estava falando aqui da questão, a gente fala dos jovens, né, que estão trabalhando na emergência, e às vezes os jovens vão dar plantão, a gente vê casos assim, R1 de cirurgia geral dando plantão na terapia intensiva, R1 de neuro dando plantão na terapia intensiva, por ser um ambiente mais controlado, né, do que a emergência já traz maiores adrenalinas, né, mas tem um outro lado também, né? Quem tá na terapia intensiva há não sei quantos anos e não consegue abrir o olhar para enxergar que, olha, a emergência existe, agora existem emergencistas, as coisas mudaram, estamos menos invasivos. Então, a gente tem esse duplo desafio, né? Que eu vejo isso muito também, conflitos na hora de passar caso pra gente que já é muito velho de casa, assim, que tá mais fechado, né? Isso vai ser trabalho de formiguinha. Isso vai ser, porque é mudança de cultura. Mudança de cultura não acontece de um dia para o outro. A mudança de cultura ela acontece através de estudo, de mostrar evidência. Através disso, esse ambiente é um ambiente para mudar a cultura. Né? Então, assim, são essas pequenas coisas que vai fazer ao longo de um bom tempo essa cultura se mudar. Porque cultura, infelizmente, a gente não consegue, nem cultura boa, nem cultura ruim, a gente consegue mudar ela de um dia para o outro. E as coisas são muito complexas, né? Porque fico pensando, eu coordenadora de uma unidade de terapia intensiva, né? Qual a minha responsabilidade nisso? Uhum. Eu, como diretor técnico desse serviço, qual que é a minha responsabilidade nisso? Sabe? Então, a gente tem que pensar muito nessas questões e chamar todas as pessoas para conversa também, porque eu penso, né, que na terapia intensiva já está passando um pouquinho da hora, né, de final de semana ficar coberto com pessoas que não estão capacitadas ainda. E isso é responsabilidade, né, né? Então, se eu tenho alguém que está chegando, eu tenho que garantir que aquela pessoa vai conseguir fazer o que ela precisa fazer naqueles dias também. Né? Pode até ser que seja uma pessoa muito capacitada e tudo mais, mas eu tenho que estar lá junto com ela para poder saber se isso é verdade ou não, né? Nossa, isso é muito importante. A gente está nesse momento de discussão em um dos hospitais que eu trabalho sobre isso, assim, né? Como que a gente vai fazer para garantir a qualidade assistencial à noite, no final de semana, porque, né, não sei o que aconteceu também de um tempo para cá, ninguém mais quer trabalhar no final de semana e à noite, parece um crime trabalhar. E aí tem que talvez colocar, né? Quem está durante a semana vai também no fim de semana, né? Trabalhar como equipe, né? Tem que ser todo mundo tem que ceder um pouco. Tem que ser como equipe. Para isso dar certo, tem que ter o espírito de equipe e todo mundo ceder um pouco. E aí que é fundamental o papel do coordenador, né? Para você estar no coordenador e você quer fazer parte daquela equipe, aquela equipe tem regras. Se você estiver alinhado com ela, você vai permanecer. Se você não estiver alinhado com ela, você não dá para se sustentar. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, a gente está falando assim de às vezes o fim de semana sustentar, a gente trabalha na academia e vê muito uma coisa importante, eu acho, a gente discutir aqui, do recém-formado, né? Porque a gente está vendo que cada vez mais está inflacionando muito o número de recém-formados no mercado, e aonde eles querem trabalhar, que é o local cômodo para eles, que às vezes puxa na ficha verde, amarelo, no PSF, esses empregos estão se esgotando. E da onde que está sobrando? Sala de emergência. Porque a gente tem pouca emergencista, não dá para suprir emergência com emergencista, definitivamente. Então, o acadêmico sempre pergunta, será que eu dou conta de trabalhar na sala de emergência? Será que sala de emergência, será que o que eu aprendo na faculdade me dá competências para trabalhar na sala de emergência? Eu acho que é uma coisa muito boa da gente discutir, que a gente está num ambiente da Abramed, num ambiente que é um representante da especialidade, a gente até passar para quem está aí recém-formado, que está vindo, assim, olha, será que é pecado eu trabalhar na sala de emergência? Eu queria até ouvir a opinião de vocês, que eu tenho a minha, mas eu queria ouvir de vocês também. Eu acredito que toda a pessoa que vai fazer alguma coisa, que vai interferir na vida de alguém, ele tem que ter a capacidade de fazer. Se ele não tiver, ele tem que estar sendo acompanhado por alguém que tem essa capacidade. Perfeito. E essa pessoa tem que, inclusive, ser remunerada por isso, né? Que nós temos muitos preceptores. Temos. A maioria. Então, aí vem, né, de novo, né, das faculdades inúmeras, né, que isso aí passa pela... Agora tem até uma enquete, né, da AMB para ver a capacitação mínima, né, do estudante de medicina, e eu acho que isso acaba depois passando, né, pela capacitação mínima dos profissionais de cada especialidade, que é uma discussão também que a gente faz, não é? Mas realmente nós não temos solução para esse problema, né, no momento, né? Isso aí vai demorar um pouco mais porque as coisas precisam caminhar, né? Mas que nós precisamos um pouquinho
cobrar um pouco mais e mais incisivamente, né, das responsabilizações dessas questões, principalmente para os gestores, para as instituições, para como né, porque nós temos que ter um mínimo de acompanhamento. Não pode pegar o que acontece. O pessoal chega para dar um plantão, a equipe, né, não podendo ser, nem se pode chamar de equipe, não sabe quem é aquela pessoa, daqui a pouco, daqui a umas semanas não está mais. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E a gente tem que lembrar que boa parte principalmente a gente falando de UPA, a referência do plantão muitas vezes é emergencista para qualquer dúvida. Sim. Né? Então, geralmente é o cara que tem, a princípio, é o cara considerado pela maioria o que tem mais expertise para resolver problemas. E eu compartilho muito da sua opinião e muitas vezes a gente tem que falar isso, tem que ser discutido, porque quem está formando às vezes não tem essa noção. Porque ele não conhece o ambiente de sala de emergência, ele não sabe o que espera ele ali. A gente sabe que os estágios da emergência não são suficientes para dar uma competência mínima, para dar um plantão. Então é importante a gente divulgar que muitas vezes o cara vai para o ambiente sem saber o que é aquele ambiente. E aí isso influencia muito na vida das pessoas. Então eu concordo plenamente com a Cida que para você que não tem experiência da emergência, e muito menos não é emergencista, se você quiser entrar para esse ambiente, comece com uma boa supervisão. Que isso sim pode, ao longo do tempo, te dar habilidades. Se você vai de peito aberto, e principalmente pensando só no desfecho financeiro, possivelmente a sua vida não vai ser tão afetada como a de quem você atender. E é interessante, é interessante essa fala sua, Lineu, porque hoje mesmo eu estava preceptorando alguns alunos já no final da graduação, e atendimentos de menor complexidade. E eu acabei fazendo uma enquete com todos eles. Falei assim, olha, se eu desse o diploma hoje para vocês, quantos pegariam sala de emergência? Boa. Hoje. Boa. E aí, 30% deles levantaram a mão e falaram, não pegaria. E aí eu falei, por quê? Né? E aí alguns responderam, né? A gente entra em várias questões. Porque é mais tranquilo. Aí vem esse lado que você acabou de falar, né? Não conhecem realmente o que é uma sala de emergência, o que é o cenário da emergência, né? Outros responderam, porque paga melhor, entendeu? Então, eu fiquei me perguntando, né? Onde está o erro? Onde está o erro, né? Será que a gente precisa preparar melhor esses alunos, mostrar um pouco mais? Será que eles estão conhecendo a realidade de verdade, né? Exatamente. Porque tem alguns internatos que eu vejo assim, internatos de urgência e emergência, que eles não veem urgência e emergência. Então, eles não estão sabendo e depois já cria coragem. E nessa confiança de ter alguém também não, qualquer coisa que aconteceu, tem alguém ali para me ajudar. Mas esse alguém, às vezes, vai estar tão sobrecarregado porque gerir uma sala de emergência, né? É tão difícil, é tão pesado em muitos momentos. A primeira habilidade para desenvolver na medicina de emergência, está até publicado, né, a brasileira, é justamente saber quando pedir ajuda. É a primeira coisa que a gente médico, ensina, né? Tanto na residente clínica médica, residente de emergência, qualquer... Olha, primeiro dia que você está aqui, você vai olhar 8 pacientes, você tem que saber quando você tem que chamar ajuda, quando que você vai ligar o alerta, que você tem que parar tudo e chamar o preceptor. A gente está... né, esquecendo de ensinar, isso é a primeira coisa, quando você vai pedir ajuda. E aí uma outra coisa, quando vocês estavam falando das incertezas, eu adoro esse videocast aqui, que eu fico refletindo várias coisas, porque o meu emergência lá, eu detesto lidar com incertezas, é uma coisa minha da minha vida, detesto lidar com incerteza, detesto esse negócio de ficar imaginando o que vai acontecer depois da morte, detesto incerteza, mas aliás, o que eu tô fazendo na emergência, né, porque a medicina é uma arte de mexer com incerteza. Eu já tive plantão na emergência de um hospital que eu dormi a noite inteira. Não tive absolutamente nada. E eu já tive plantão que eu não dormi absolutamente nada. E aí você falou assim, na UPA o emergencista é referência. Nesse plantão, me chamaram na terapia intensiva para entubar um paciente, porque o intensivista não estava dando conta. Me chamaram na enfermaria e intubei. Então, assim, virei referência. Isso não é só em UPA, não. É hospital privado, né? Bem avaliado. Então, assim, o acadêmico, o médico, o recém-formado, ele precisa entender que ele vai estar imerso num contexto de incertezas. E que é isso aí.
Quem que eu vou pedir ajuda? É a habilidade 1 lá das competências do médico emergencista. Saber quando pedir ajuda, né? E aí a Cida falou que é muito importante o coordenador técnico ele ter uma responsabilidade muito grande sobre isso. Porque, infelizmente, nós temos ainda RTs que estão só preocupados em preencher a escala e não com qualidade de assistência. Aí ele vira para esse recém-formado, aí que a Bárbara citou, fala assim, olha, lá pode ir, lá não acontece nada não, lá é muito tranquilo, não tem paciente grave, lá é sala de emergência, mas os pacientes, a maioria, são tranquilos. E é batata, E né? aí, Falar quando isso, acontece, coitado, era tão grave. Aí vem essa É outro tão lado. triste, né? Ouvir Gente, isso. parece que é Porque é a aquela vida do história. outro, né? Exato. Então- Eu sempre falo, às vezes essas pessoas falam assim, eu fiz tudo por ela, mas mesmo assim faleceu porque era grave. Mas ele não sabe o que é o tudo. Ele não sabe o que é. Eu fiz tudo, mas tudo que você sabia. Né? E a gente sabe, independente se o cara é um aluno estupendo, se foi o melhor da turma, a medicina ela é muito complexa. Para 6 anos o cara ter essas competências, independente do quão bom ele for. Então, a tal da curva do Dunning-Kruger, né? Que Não nós tem estamos dúvida. falhando em ensinar para as pessoas. Falou, meu filho, você está achando que você está aqui? Você nem começou a subir Exato. ainda. Você não está sabendo o que você Então, sabe. Sim, os problemas são muitos, né? Os problemas são muitos. Nós temos que pensar aí na graduação, né? Quem entra para fazer a medicina, temos que essa questão da graduação, de ter as pessoas capazes, né, para formar, que ainda vai demorar bastante para ter essa coisa toda. vai. E nesse momento, assim, o que eu penso que a gente pode fazer, né, quem tem um pouquinho, é organizar as equipes. As equipes multi, né? Porque nós somos atividade multi, nós somos atividades interdependentes, né, das outras disciplinas, então nós temos que nos unir e organizar dessa forma. Né, eu conheço, né, você está lá no seu trabalho, eu estou aqui, eu sei com quem que a gente pode contar, de que forma, o dia que está assim, porque quando você tem uma equipe que está realmente ali treinada, e nós sabemos o nome, sabemos que pode contar, isso faz muita diferença. Fortalecer as lideranças mesmo. É o que a gente falou do exemplo, fortalecer as lideranças, é só assim que a gente vai puxando, né? A gente tem que puxar para cima, tem que puxar para resolver o que a gente não está gostando. Como a Cida falou, esse problema ele é multifatorial. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente começando de um bom começo, que é trabalhar as lideranças, a gente já vai resolver boa parte deles. Boa parte deles. Nossa, eu tô aqui chateada de falar que nós já estamos chegando ao fim. Eu falei que passa rápido, mas eu achei incrível, assim. Acho que pode servir de inspiração e motivação para muita gente esse bate-papo que a gente teve tão profundo aqui sobre os desafios, complexidades e coisas boas também, né, da emergência e da terapia intensiva. Então, vamos deixar aqui um espacinho para vocês falarem as considerações finais. Eu sou muito otimista, sabe? Eu gosto, né? 42 anos de formação esse ano, né? Esse ano E eu sou muito otimista, sabe? Então, acho que depende muito de cada um de nós, né? Abrir o peito e ir para a luta, ir para aquilo que a gente gosta, né? Eu adoro, né? Eu faço, com a minha equipe eu falo, não, pode tirar férias que eu faço plantão. Eu faço plantão à vontade, não tem problema nenhum de fazer plantão. Eu gosto muito, né? E eu gosto dessa interação com as pessoas, né? Assim, então, sou otimista, sei que depende de muito trabalho, sei que essa questão do envolvimento da família no paciente crítico é uma coisa complicada, mas ela é muito necessária. Né? Na terapia intensiva a gente já avança um pouquinho, mas ainda é difícil. Mas na emergência também precisa avançar, né? Realmente a família fazer parte. Para isso, de novo, a gente precisa de equipe, precisamos de psicólogo, de assistente social, de quem que vai acolher ali, porque nós vamos dar conta de tudo. Transformações do espaço físico, as coisas não vão acontecer de imediato, né? Então calma. Eu sei que os jovens têm esse ímpeto, né? Realmente as coisas são demoradas, mas elas acontecem e vai depender, né? O tempo que vai acontecer vai depender muito do empenho de cada um de nós para que aquilo aconteça, né? E eu fico muito feliz de ter as pessoas aqui com essa vontade, com esse ímpeto, porque eu sei que realmente nós estamos no caminho. Tá? Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, eu quero agradecer demais também, foi um bate-papo bem bacana, um bate-papo que a gente até esquece que tem câmera, né? Fica tão à vontade, bom, né? Acho que foi muito bom. É um tema que a gente falou muita coisa, mas tinha muita coisa ainda para falar. A gente pode até voltar, né, Cida? Pode, com certeza, vai ter parte 2, com certeza. Mas eu, assim, de mensagem final, assim, de tudo que a gente foi discutido, eu queria
só reforçar que medicina, o emergencista e o intensivista, eles têm que trabalhar conjuntamente. Acho que se a gente quiser fazer uma boa linha de cuidado, eles têm que trabalhar complementando. E a todo momento eles têm que lembrar, mesmo quando tiver divergência de opinião, quando tiver um embate, que o centro das atenções é o paciente, não são eles, não somos nós. Então, eu espero que cada vez mais as sociedades, os médicos comecem a entender que a linha de cuidado é um contínuo, que a gente tem que complementar, a gente não precisa de concordar, mas a gente tem que estar sempre complementando, estar sempre aprimorando o cuidado do outro, sem julgar, eu discordo com isso. Tudo bem, você discorda, mas o que você vai poder fazer para ajudar a partir disso? Então, sem julgamentos, e sim complementando sempre. E é assim que a gente, se respeitando e colocando o paciente no centro, tendo empatia, tendo boa comunicação, que a gente vai conseguir fortalecer essas duas especialidades entrando dentro de uma linha de cuidado e não falar medicina de emergência, terapia intensiva. Então, eu vou pegar a sua pergunta aí do início e vou finalizar meu comentário, que é com certeza e não terapia intensiva e emergência, né? E aí, já inspirada pela sua fala do respeito, da empatia, da compaixão, a gente atropelou um pouquinho da ordem, porque gera muita ansiedade falar de terapia intensiva, mas vamos terminar assim com quem é o Linneu, fora do Dr. Linneu, longe da emergência, da terapia intensiva, para a gente já deixar essa compaixão no ar aí, a gente se colocar no lugar. Acho que foi a pergunta mais difícil que eu acho assim, acho que uma pessoa humilde, eu até brinco que eu sou do interior, sou de uma cidadezinha pequena, chama Papagaio. Eu saio do interior, mas aquele espírito interiorano não saiu de mim. Então, aquele espírito que gosta de conversar, que gosta humilde, que gosta de muito. Eu acho que talvez assim, eu cito a minha maior qualidade, tem vários defeitos, eu tenho uma capacidade boa de aprender com o outro. E isso a gente aprende muito no interior. Sou casado, ainda não tenho filho. E um cara que gosta muito de família, que gosta, apaixonado com medicina, tem até um pouco de dificuldade de pôr limite, de não levar a medicina para dentro de casa, é um desafio na vida sempre. Mas eu acho que eu me defino bem como uma pessoa que saiu do interior, aquela pessoa que saiu do interior, mas a simplicidade do interior não saiu dela. O Linneu não falou a parte mais importante, Linneu. Nós descobrimos lá, fazendo prova Somos primos. Somos primos. A gente descobriu isso na prova de título de medicina de emergência. Almoçando, a gente Nós descobriu. somos de papagaios. O tio, o quê? Fulano e Papai, tal. liguei, Uai, papai, adoro, você Minas conhece? Gerais, é ótimo. A gente é primo e convive há não sei quanto tempo. Então temos um Exato. conflito de interesse Temos que um hoje somos Tem que primos. publicar. Quem vai? E Cida, quem é a Cida? Longe da Nossa. Bramed, longe da terapia intensiva desse Meu mundo. marido poderia me responder bem isso aí. Tá louca. Mas eu tenho meu porto seguro na família, né? Então, realmente, tudo que eu vou fazer isso. Posso? Pode. Pode no sentido de que nós estamos aqui para isso, apoiar, tamo né? junto. Estamos juntos aqui. Realmente é um porto seguro fantástico. 5 cachorros. Ó. Meu Deus, ainda dá Um tempo de jardim, 5 que cachorros. eu já te contei a história do meu jardim, não vou contar aqui, deixa para outro episódio. 5 cachorros é desafiador. Mas já todo mundo paralisou nos 5 cachorros aqui. Com certeza. Mas eu gosto de muita coisa, né? De fazer muita coisa, eu faço muita coisa. Agora, essa questão mineira, eu queria só me lembrei de uma coisa aqui muito, eu acho importante, que nós temos aqui em Minas, as nossas entidades, Associação Médica, Conselho e Sindicato, andam juntos. Uhum. E isso daí, eu acho que essa coisa mineira, ele falou da questão da mineirice, da mineiridade, e eu lembrei disso, né? Que como que é importante, né? Esse acolhimento mesmo, esse abraço, que a gente precisa, nós estamos sempre juntos aí para fazer. Eu acho que por isso que eu fiquei também tanto tempo, né, nessa vida associativa, porque era um ambiente prazeroso de ficar também. E os cursos, né? Tem tudo a ver, né? Com certeza. Eu fiquei feliz esses dias que eu vi que uma faculdade está presenteando os alunos antes deles formarem com alguns cursos Muito chave, até LS. Eu Legal. acho que tinha que ser Muito. obrigatório, né? Nós Sim, temos que sim. pôr isso na CRM. Para pegar o CRM tem que fazer tal. Acho muito Porque legal. a faculdade não dá conta, né? Nós Com temos certeza. que auxiliá-los, né? O melhor que seja, né? Exato. Exatamente. Existem E as basta. falhas no processo, Sim. né? Não tem jeito. Bárbara, aproveite, então, faça as considerações finais.
Mas já conta pra gente quem é Bárbara, longe da emergência, terapia intensiva, de tantos lugares. Ai, gente, foi uma delícia estar aqui, né? bom. Nessa conversa com pessoas tão maravilhosas, né? A Bárbara fora da emergência é uma pessoa muito alegre. Eu tirando estava lá, Uma certo? pessoa muito alegre. Eu também gosto muito, né, de socializar. Também sou muito humilde, igual o Lineu falou. Eu não penso duas vezes antes de falar assim, olha, eu não sei, me ensina, né? E que eu acho que isso faz parte mesmo, né, Muita para o parte. nosso sucesso, não só profissional, pessoal também, Sim. em relação a tudo, né? Mas uma parte que poucas pessoas conhecem da Bárbara é que ela é uma pessoa muito estressada também. Esse Essa aí foi surpresa. esse aí. Exato. E muitas pessoas falam assim comigo, às vezes a pessoa não me conhece, tá conhecendo no dia, e fala assim, você é pediatra? Você é tão fofa! Eu falei assim, olha, nem sempre eu sou tão fofa assim. Desconstruindo rótulos. Ai, exatamente, não, mas a sorte é que as pessoas que veem esse lado meu, né, mas de maior estresse, né, são pessoas muito queridas, minha mãe, minha irmã, meu pai, né, meu namorado, que é uma pessoa extremamente calma e tranquila, então eles entendem bem esse lado, mas eu acredito que é muito uma busca também pelo que eu acho que é certo, pelo que eu gosto de fazer, pelo que eu busco, pelo bem do outro. Eu me preocupo muito com o bem do outro, né? Acho que foi um dos motivos que eu escolhi fazer medicina. E em todos os momentos que eu me sinto, às vezes, sobrecarregada com o trabalho, eu me pergunto, quais foram os motivos que me trouxeram até aqui, né? Boa. Eu acho que a gente Muito tem bom. que resgatar Muito isso bom. a todo momento. Porque hoje a gente tem de tudo, né, no mercado. Nós temos várias ofertas, às vezes algumas ofertas tentadoras, né? Mas a gente precisa o tempo todo resgatar mesmo. Quais foram os motivos que me trouxeram, né? Que me levaram a trilhar esse caminho. Tô falando que ela traz uma Entendeu? paz, ela traz uma Essa alegria. de estressado me surpreendeu Não, demais. eu tava falando isso Todo mundo surpreende. Ó, de qualquer forma, eu vou ter que apresentar o seu marido pro meu, porque ele não tem. Eu chego lá e ele, não, já tá inventando esse videocast. Pois eu saio daqui empolgadíssima. Não tem um episódio que eu não saio daqui super feliz. Eu tento explicar pra ele por que a gente tá aqui, né? Então vamos unir esses fazer, maridos aí pra vamos coisa fazer ficar mais videocast fluida. com eles. Não é? Mas é isso, eu agradecer muito, tá? Espero que esse videocast chegue a quem precisa chegar, né? Pra gente, com o que nos une aqui, é essa vontade de transformar. Então, é por isso que a gente tá aqui e só agradecimentos mesmo. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada a gente, todos. e até o próximo episódio.